Alunos da turma T44 e 46, tudo bem com vocês? Hoje eu retorno aqui com vocês com a nossa 11ª aula e hoje nós iremos falar sobre as cardiopatias, né? Muitos dos pacientes, né, sejam em UTI cardiológica, coronariana, né, ou UTI geral, possuem pacientes com alguma comorbidade cardíaca, né, com algum diagnóstico cardiológico, né? Então, por isso, hoje nós iremos rever, né, e até conhecer as principais cardiopatias, né, no que inclui infarto agudo do miocárdio, angina instável e estável, a trombólise, né? Então, espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida pode me deixar uma pergunta via portal, ok? Vamos lá. Cardiopatias. O termo cardiopatia abrange todas as doenças que acometem o coração. Lembrando que quando o paciente chega, né, seja num pronto-socorro, numa clínica externa, muitas vezes ele relata, eu sou cardiopata. Sim, mas cardiopata do quê, né? Porque cardiopatia engloba vários diagnósticos cardiológicos. Então, o paciente pode ter aí um cateterismo cardíaco, né? Um stent, ele pode ser hipertenso, ele já pode ter passado por alguma cirurgia cardiológica, né? Então, quando o paciente nos relata que ele é cardiopata, nós precisamos entender que tipo de cardiopatia esse paciente possui, né? Ele já teve um histórico de infarto agudo do miocárdio, né? Enfim, tem que colher todo um histórico aí desse paciente, tá bom? Alguns dos tipos de cardiopatia são o seguinte: cardiopatia congênita, que são os defeitos cardíacos presentes desde o nascimento, normalmente os RNs, né? Logo que nascem, ou até mesmo hoje em dia aí, com as altas tecnologias, né? Existem aí cirurgias intrauterinas, né? Para reparos, enfim. Nos casos mais graves, costuma ser percebida logo que o bebê nasce. Nos casos menos graves, pode ser diagnosticada quando a pessoa já está na idade adulta. Doenças do miocárdio são defeitos do miocárdio do coração, do músculo do coração, desculpa. Em muitos casos, o órgão não consegue bombear o sangue adequadamente. Alguns tipos comuns de cardiopatia também incluem infecção do coração. Normalmente, essas infecções, pacientes que têm algum tipo de infecção no coração, né, que a gente costuma chamar de miocardite, né, é um tipo de infecção do coração, esses pacientes ficam internados no setor de UTI, tá? São causadas quando bactérias, vírus, fungos ou parasitas alcançam o músculo cardíaco. Cardiopatia de válvulas, né? O coração tem 4 válvulas que abrem e fecham para permitir o fluxo de sangue no coração, né? Então, para ele bombear, existem todas essas válvulas, né? Válvula mitral, enfim, né? Uma variedade de fatores podem danificar as válvulas, causando a doença. Muitos pacientes precisam passar por procedimento cirúrgico, né? Para reconstrução dessas válvulas, né? Seja por material mecânico, né? Enfim, né? Muitas vezes eles precisam fazer alguns procedimentos cardíacos para reestruturação dessas válvulas cardíacas, tá? Cardiopatia hipertensiva é uma consequência da pressão arterial alta, que pode acarretar o coração e os vasos sanguíneos e causar a doença. Isso entra aí também questões de hipertensão arterial, né? Enfim. Cardiopatia isquêmica, causada pelo estreitamento das artérias do coração pelo acúmulo de gordura, o que leva à diminuição da oferta de sangue para os órgãos. A doença pode gerar angina, que é a dor no peito, né? Ou nos casos agudos pode acontecer até o infarto, né? Então, essa cardiopatia isquêmica, com essa camada de gordura ou algum outro fator contribuinte, né? O músculo, né? Aquele estreitamento das artérias, ele pode ser interrompido e causar um processo isquêmico, tá? Os sintomas de cardiopatia podem variar com o tipo de problema e o quanto a função cardíaca está corrompida. Alguns sinais incluem
cor de pele cinzenta ou azul, né? Cianose em extremidades, né? Pode ser um indicativo de cardiopatia, porque se o coração não está bombeando adequadamente, isso significa, né, que o CO2 não está sendo retirado, né, no bombeio e nem o O2 está sendo disseminado para outros órgãos, né? Então, muitas vezes, né, essas cianoses nas extremidades, né, periféricas indicam alguma cardiopatia importante, tá? Inchaço nas mãos, tornozelos e pés, falta de ar, falta de fôlego durante atividade física, fadiga, batimentos cardíacos irregulares, tonturas, vertigens e desmaio e dor no peito, né? Que é a precardialgia. A cardiopatia é mais fácil de ser tratada quando detectada precocemente. Vale lembrar que muitas formas da doença cardíaca podem ser prevenidas com a adequação de um estilo de vida mais saudável. Então, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Praticar exercício físico, ter uma boa alimentação, fazer alguns exames periódicos, né? Principalmente, né, pessoas que já têm histórico familiar, né, de alguma cardiopatia importante, é ideal fazer um acompanhamento, um check-up aí contínuo com o médico, tá bom? Agora a gente vai falar sobre o infarto agudo do miocárdio e os tipos de angina, tá? Então, o infarto agudo do miocárdio, conhecido como ataque cardíaco, o infarto agudo do miocárdio se caracteriza pela ausência ou pela diminuição da circulação sanguínea no coração, o que priva o músculo cardíaco, que é o miocárdio, né, no local acometido de oxigênio e de nutrientes, causando lesões importantes que podem levar até a morte de suas células, conforme o tempo de duração do evento. Então, o infarto, né? Vocês podem ver aí na imagem, né? O infarto agudo do miocárdio, ele pode ter uma diminuição da circulação, pode ser causado aí até mesmo por um trombo, né? E esse infarto pode ser isquêmico ou não, tá bom? Caso seja isquêmico, toda aquela atividade muscular de alguma determinada parte ali do músculo cardíaco, ele para de funcionar, né? E aí não tem esse retorno ao demais músculo cardíaco, tá bom? Então, muitas vezes, por isso que alguns casos, né, a gente escuta falar assim, nossa, o paciente teve o seu fulano de tal, teve um infarto fulminante, né? Normalmente são isquêmicos. A circulação ali do músculo cardíaco, ela para de funcionar instantaneamente, é no mesmo momento, e aí não tem toda aquela atividade cardíaca, tá? O coração para, tá? E também existe também só o infarto agudo do miocárdio, né? Que é apenas uma parede, né? Uma pequena parte ali do músculo, né? Que sofre uma alteração, mas não necessariamente o paciente pode ir a óbito, né? Por isso que quando identificado precocemente, se esse paciente procura um pronto atendimento adequado, faz todo o procedimento, às vezes ele precisa ir para cateterismo, né? Enfim, ele tem uma taxa aí de sobrevida, tá bom? Mas muitos desses pacientes, eles vão aí estar no setor de UTI justamente para acompanhamento, tá? O bloqueio ao fluxo de sangue habitualmente se deve à obstrução de uma das artérias coronarianas, sobretudo em razão de um processo inflamatório associado à presença de placas de colesterol em suas paredes, a chamada aterosclerose. Na prática, o sangue fica impedido de circular tanto pelo desprendimento de um fragmento dessas placas, quanto pela formação de coágulo nas artérias. Deixa um desenho aí, uma imagem muito nítida, né? A artéria, né? Uma das artérias do coração, né? Que ajuda lá no bombeamento, na entrada e saída de sangue, muitas vezes ela pode estar interrompida, seja pelo um trombo, né? Se esse paciente aí teve uma trombose venosa e acabou esse trombo subindo aí para a artéria cardíaca, né? Ou até mesmo por gorduras, né? Pela questão de alta taxa de colesterol. Então, aí essa gordura interrompe essa artéria, impedindo a passagem
do sangue, né? E isso pode causar o infarto agudo do miocárdio, tá bom? O ataque cardíaco é uma ocorrência grave que está entre as principais causas de morte no Brasil e no mundo. No entanto, quanto mais a pessoa recebe atendimento médico diante dos primeiros sintomas, maior serão suas chances de sobrevida. Causas e sintomas do IAM. O infarto tem manifestações clínicas bem específicas, como dor referente no tórax ou peito, né, contínuo, de forte intensidade e sensação de compressão, aperto ou queimação no peito, ardor bastante semelhante à azia, dor pertorial irradiante para a mandíbula e para os ombros e braços, mais frequentemente a mandíbula mais frequentemente do lado esquerdo do corpo, e por vezes palpitações prolongadas, tecnicamente chamada de arritmia cardíaca. Lembrando que todos esses sintomas eles podem estar associados, né? Dor torácica, paciente dizer que está com sensação de queimação estomacal, né? De azia, dor só em algum dos membros superiores, né? Dor precordial é a mais típica, né? E pode ter aí todos esses sintomas associados ou apenas um, né? Eu já vi aí paciente entrando num quadro de infarto sentindo apenas epigastralgia, né? Dor de estômago. Então, ele estava com uma azia muito intensa. Já era hipertenso, né? Como história clínica. E esse paciente apenas chegou no pronto atendimento se queixando de epigastralgia. Então, pode ter todos esses sintomas associados, mas também, né, pode ser apenas um deles, tá? A pessoa pode apresentar ainda suor excessivo, náusea, vômito, tontura, desfalecimento, assim como ansiedade e agitação, tá? O ataque cardíaco resulta de uma série de agressões acumuladas ao longo dos anos, como tabagismo, obesidade, diabetes, hipertensão arterial, níveis de colesterol alto, estresse, sedentarismo, entre outros. Todas elas, isoladamente, constituem fatores de risco para o ataque cardíaco e aumentam a probabilidade de ocorrência deste evento quando presentes em conjunto na mesma pessoa. Por exemplo, um fumante obeso e hipertenso com índice de colesterol elevado. Então, esse público aí tem alto índice de sofrer um ataque cardíaco, né? Exames e diagnóstico. Então, como é detectado o IAM, né? Existe tanto a coleta de CKMB e troponina, que são dois tipos de exames laboratoriais. A gente costuma dizer que para identificar o infarto é necessário fazer a curva enzimática. O que é essa curva enzimática? É a coleta de CKMB e troponina na primeira hora, né? Então, na hora que o paciente chega, já se queixando de dor torácica, mal-estar, e a equipe de saúde já identifica que uma possível infarto, né, como causa, então é coletado primeira amostra, primeiro momento de CKMB troponina. Após 3 horas, coletado nova amostra de CKMB e troponina, e após 6 horas da primeira, coletada a terceira amostra, tá? Por que a gente diz que é curva enzimática, né? Porque o paciente, quando ele chega com intensa dor, provavelmente ele está iniciando um processo aí do infarto agudo do miocárdio. Então, na primeira amostra, pode estar normal, né? O resultado lá de CKMB troponina. Na segunda, talvez esteja alterado ou não. E na terceira, se estiver alterado, o paciente com certeza está num processo de infarto, tá? Se não estiver alterado, o paciente já descarta a hipótese de infarto agudo do miocárdio. É claro que isso é um dos exames, né? Mas é necessário, sim, fazer um eletrocardiograma na primeira hora, né? E ao longo do tempo, conforme solicitação médica, tá? Ah, mas Ana, eu vou esperar 6 horas para saber se meu paciente está infartando ou não e não entrar com medicação? Não, tá? Quando, por exemplo, se meu eletro já deu normal, minha primeira enzima deu normal também, normalmente os médicos solicitam a segunda enzima para descartar esse risco do paciente estar no processo de infarto, tá? Então, eles solicitam uma outra enzima e é claro que vai entrando com todas as medicações aí pré-disponíveis, tá bom?
O diagnóstico do infarto é geralmente feito por um serviço de saúde de emergência. Então, normalmente os pacientes chegam com dor torácica no pronto atendimento, tá bom? Com base nos sintomas e nos resultados de eletrocardiograma, que em muitas situações sugerem a interrupção da circulação do coração, e de exames de sangue que medem o nível de enzimas resultantes na destruição de células cardíacas. Então, essas enzimas em específico são o CKMB e o troponina, tá bom? Tratamentos e prevenções. Inicialmente, o tratamento visa diminuir a lesão do miocárdio e evitar complicações fatais, o que requer a administração de medicamentos para o coração trabalhar de modo mais econômico e para ajudar a restaurar a circulação sanguínea local. Dependendo do tipo de infarto e da gravidade do entupimento, a obstrução das artérias muitas vezes requer um procedimento mais intensivo, como a angioplastia ou cirurgia de revascularização do miocárdio, né? Então, muitos pacientes, eles precisam ir para um setor específico, né? Que normalmente as instituições, elas chamam de hemodinâmica. E na hemodinâmica, se é constatado um infarto nesse paciente, se o paciente teve um processo de infarto agudo do miocárdio, é necessário realizar um procedimento chamado angioplastia. É claro que é associado toda uma medicação pré-operatória, digamos, né? E essa angioplastia, ela pode ser de duas formas, ou através de um balão, né, que através lá da artéria femoral, que seja, né, é inserido um catéter até chegar na artéria lá do coração, e na hora que chega, ele insufla um balão dentro da artéria, justamente para essa artéria dilatar. Então, é como se eu tivesse lá uma parede de gordura, o meu balão, né, o meu catéter aí, que entra pela femoral, né, pela artéria, até chegar no coração. Ele entra lá e ele insufla esse balãozinho lá dentro da artéria para que a artéria dilate, tá? Ou, né, em alguns outros casos, dependendo qual é a área aí atingida, né, muitas vezes se usa stent, tá? Na maioria das vezes se usa stent. Esse stent é a mesma coisa do balão, né? Então é através pode ser através da femoral, né? Um catéter, ele chega até a artéria coronariana e lá na artéria ele lança como se fosse uma telinha, né? Para dilatar essa artéria, só que essa telinha ela fica no paciente, tá bom? Empregando as denominadas pontes de veia safena ou de artéria mamária, a intervenção cirúrgica constrói um caminho alternativo para o miocárdio ser irrigado pelo sangue. Muitas vezes, né, quando a angioplastia ela não é indicada, esse paciente vai sim para procedimentos cirúrgicos, né? Ele vai para uma cirurgia cardíaca e muitas vezes é implantada uma ponte safena, né? Ou também conhecida como uma artéria mamária, né? Ela pode ser retirada tanto da artéria, da ponte safena mesmo, que normalmente são dos membros inferiores, e inserida lá onde que aquela artéria teve um defeito no miocárdio, tá? Já a angioplastia, também chamada de intervenção coronariana percutânea, dilata a parte estreitada da artéria doente por meio de um pequeno balão que é elevado até o local da obstrução por um catéter e ali é insuflado para promover a dilatação arterial. Então, como eu falei para vocês, pode ser também um catéter e chega lá na artéria, ele insufla um balão ou um stent, tá? Que parece uma telinha. Após a obtenção da dilatação e consequente abertura da artéria, implanta-se frequentemente um dispositivo metálico denominado stent no local, tratando com a finalidade de evitar que a obstrução retorne. Então, o stent normalmente ele fica no paciente, tá? Então, essa telinha é colocada lá na artéria e ele fica lá no paciente. Já o balão, ele é usado para dilatar essa artéria, né? E aí, com algumas medicações, visa que o fluxo sanguíneo aconteça novamente, tá bom? Qualquer que seja o procedimento, o tratamento prossegue com medicamentos
e mudanças importantes no estilo de vida, como ter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios físicos regulares com orientações médicas, parar de fumar e fazer um controle rigoroso dos fatores de risco. Então, é claro que, né, após a recuperação aí de uma cirurgia cardíaca, de algum procedimento cardíaco, esse paciente, ele precisa ser orientado a mudar o estilo de vida, né? A melhor maneira de evitar o ataque cardíaco é reduzir a exposição aos fatores de risco que podem ser controlados, como o cigarro, a obesidade, o estresse, o sedentarismo, o diabetes, a pressão arterial e o colesterol alto. A assistência de enfermagem no IAM é de grande importância, devendo estar atento às alterações eletrocardiográficas. A gente vai ter uma aula só de eletro, tá? Eu quero expor para vocês na aula de eletrocardiograma coisas básicas que a enfermagem precisa saber e até mesmo identificar, tá bom? Pressão arterial, frequência cardíaca e queixas de dor precordial. Deve-se manter no paciente a oxigenoterapia e um acesso venoso calibroso. Então, pacientes que chegam lá no pronto-socorro com queixa de dor torácica intensa, que a equipe já suspeita de um infarto agudo do miocárdio, muitas vezes ela precisa de um acesso venoso calibroso, porque esse paciente pode ter uma parada cardiorrespiratória, né? A gente tem que prever que isso pode acontecer e até mesmo instalar aí, se for solicitação médica, um catéter de O2, né? Porque esse paciente, ele tem aí alteração na frequência respiratória, queda de saturação, isso muito envolve as questões de dor e até mesmo a circulação cardíaca, tá? Assistência de enfermagem durante a angioplastia. Então, o paciente foi para a hemodinâmica para fazer a inserção de um catéter para introduzir ou um balão ou um stent na artéria cardíaca. Quais são as assistências de enfermagem? Durante a angioplastia, a enfermagem deverá retirar próteses dentárias, investigar históricas de alergia, preparar a via de acesso, realizar a asepsia, dispor os campos cirúrgicos e preparar um instrumental cirúrgico. Normalmente, o procedimento é realizado por via radial ou femoral, né? A maioria das vezes é femoral, tá? Numa caso ou outra que aí vai para via radial, tá? Fornecer todo o material necessário durante o procedimento, checar e administrar anticoagulante quando solicitado, né? Então, antes do procedimento, lembra que eu comentei com vocês que é realizado todas as medicações pré-operatórias, né? Então, é tudo muito rápido? Sim, é tudo muito rápido, mas também antes do processo cirúrgico, né, desse procedimento de angioplastia, também é administrado alguns anticoagulantes, tá? Estar atento às intercorrências que podem ocorrer, tais como taquicardia ventricular, parada cardiorrespiratória, bradicardia e hipotensão, entre outros. Assistência de enfermagem após a angioplastia. Então, assim que ele saiu lá da minha hemodinâmica ou do centro cirúrgico cardiológico, né? Quais são os cuidados de enfermagem? Orientar o paciente quanto ao repouso, cuidados com o curativo e dieta. Quando o procedimento for realizado pela via radial, realizar curativo compressivo, mantendo por 2 horas. Em seguida, desapertá-lo e verificar perfusão de pulso. Então, tanto a femoral como a radial, né, são artérias calibrosas, né? Então, depois que é feito esse procedimento, né, que é inserido um catéter lá na minha artéria, né? Após a retirada desse catéter, a artéria pode sangrar muito. Por isso que tem que fazer um curativo compressivo por até 2 horas. E depois disso, sempre observar se está tendo sangramento importante ou não, tá bom? Quando o procedimento for realizado por via femoral, o introdutor será retirado após 5 horas. O paciente deve ser orientado quanto ao repouso e manter restrição de membro durante esse período. A femoral ela demora um pouquinho mais, porque devido à movimentação do paciente, ele precisa ter aquela questão de coagulação, né? Então, para evitar aí o risco de sangramento, tá? A assistência de enfermagem no atendimento ao paciente com infarto agudo do miocárdio requer atenção e principalmente ter conhecimento para lidar com os diversos tipos de situação que poderá enfrentar, para que o paciente seja bem assistido e que isso contribua para a sua recuperação.
Agora nós iremos falar sobre angina, tá? A angina e o infarto provocam uma dor no peito com características muito parecidas, pois ambas se originam de um inadequado fluxo de sangue nas artérias coronarianas. A diferença é que na angina o fluxo está reduzido, mas não o suficiente para causar necrose no músculo cardíaco. Então, lembra que eu mostrei uma imagem para vocês que tem lá o coração, né? E uma parte estava toda em vermelho, um pouquinho mais escuro. Aquela parte provavelmente sofreu um infarto, uma necrose de alguma parte do músculo cardíaco, tá? Já na angina, não necessariamente tem essa necrose, né, na parede muscular, mas sim o baixo débito de fluxo sanguíneo correndo ali na parede do músculo cardíaco, tá? A angina é um sinal de que o coração está no seu limite, trabalhando com o fluxo de sangue que é suficiente apenas para suprir suas demandas básicas. Então, um exemplo clássico que eu deixei aí, tá? Imagine um paciente que tenha uma obstrução parcial em uma ou mais das artérias coronarianas. Quando este paciente está em repouso, ele nada sente, porque a demanda cardíaca por sangue está baixa nesse momento. Porém, quando este paciente faz um esforço físico, os batimentos cardíacos aceleram e há uma necessidade de aumento de aportes de sangue para o coração. Como existe uma obstrução ao fluxo, este sangue extra não chega na quantidade necessária, provocando uma isquemia do músculo cardíaco, chamada angina. Se este paciente repousar após alguns minutos, a frequência cardíaca e a demanda por sangue do coração irão voltar ao basal, fazendo com que a isquemia e a dor da angina desapareçam, né? Então, como eu falei para vocês, a angina ela tem um fluxo sanguíneo, né, menor, ela trabalha no seu limite, né? Caso esse paciente faça os mínimos esforços, né, seja de caminhar um pouco mais rápido, né, já vi casos de pacientes sofrerem um quadro de angina apenas de se abaixarem, né, para pegar algo do chão, né, e no momento desse levantar, né, que gera uma frequência um pouco mais alterada, sofrer aí uma angina cardíaca, tá? Portanto, enquanto o infarto é uma grave falta de sangue para o coração, tá, que provoca a morte do tecido cardíaco, a angina é um estágio anterior, onde há redução do fluxo de sangue nas artérias coronarianas, mas ainda há perfusão suficiente para o músculo cardíaco não sofrer necrose. Então, o infarto, aquele músculo, aquele pedacinho, ele sofre necrose, ele para o fluxo sanguíneo, né? Por algum motivo, seja por uma interrupção de artéria, enfim. Já a angina, ela trabalha no mínimo, né? No mínimo possível de fluxo sanguíneo aí nas artérias, tá? E aí, existe alguns tipos aí de isquemias do coração, né? Que podem ser angina estável, angina instável, nós iremos ver aí daqui a pouco as diferenças entre as duas, e claro, o infarto do miocárdio que nós já vimos anteriormente, tá? Angina instável é a isquemia cardíaca causada pelo esforço físico, estresse ou qualquer outra situação que aumente temporariamente a demanda de sangue do músculo cardíaco. Há uma ou mais obstruções nas artérias coronarianas, mas elas não são grandes o suficiente para causar dor em repouso. Quando o paciente faz um esforço, ele sente dor, mas é de curta duração e desaparece alguns minutos após o repouso. Então, a angina estável, né? Então, é quando o paciente faz algum mínimo esforço possível, tá bom? Seja até mesmo pentear o cabelo, né? Esse mínimo esforço pode aí desencadear a uma angina estável, tá? Agora, a angina instável, né? É o contrário. O paciente não faz nada, ele tá totalmente em repouso e pode sofrer um quadro de angina cardíaca, tá? Então, estável, o paciente tem o mínimo de esforço. Instável, o paciente está em total repouso, tá? Angina instável é a isquemia cardíaca que ocorre em repouso
ou com apenas mínimos esforços, como pentear o cabelo ou tomar banho. A obstrução é grande o suficiente para que o fluxo de sangue seja inferior ao necessário em situações basais. A angina instável pode ser considerada um pré-infarto, sendo classificada como síndrome coronariana aguda. Então, é uma fase anterior ao infarto, né? O coração ele já não está mais conseguindo bombear o mínimo possível, né? Que já é o quadro da angina, e aí ele decorre aí a um infarto, né? Então, é uma fase pré-infarto, digamos assim, tá? E o infarto agudo do miocárdio, só para dar um resumão do que a gente já disse, né? É uma isquemia cardíaca grave que leva à necrose da parte do tecido muscular do coração. O infarto fulminante é aquele que ocorre devido à necrose em uma área extensa cardíaca, né? Que torna o coração incapaz de continuar seu trabalho de bombear sangue, provocando um colapso circulatório que é chamado choque cardiogênico. Então, o paciente pode sofrer um infarto agudo do miocárdio isquêmico, que é aquele rápido, né, e que abrange aí uma área extensa do músculo cardíaco, né? Infelizmente, nesses casos, não tem muito o que fazer, porque o paciente vai a óbito instantaneamente, não dá tempo nem de procurar um serviço aí de pronto atendimento, tá? Agora a gente vai falar sobre trombólise. Lembra que eu falei para vocês que antes de fazer lá um cateterismo, um stent, a introdução de um balão na artéria, é realizado, né, algumas medicações, né? Normalmente essas medicações são anticoagulantes, né? E muitas vezes se utiliza a trombólise, né? Então, a gente tem que falar um pouquinho sobre ela, tá bom? A trombólise é um procedimento que utiliza medicação para dissolver um coágulo. Então, caso a minha artéria coronariana esteja, digamos, entupida por conta de uma artéria, conta de um coágulo, é realizada essa trombólise para dissolver esse coágulo, tá? Mas, Ana, como que chega uma trombose lá na artéria do meu coração? O paciente pode estar em TEV, né, que é tromboembolismo venoso. Pode ter sofrido um trombo, né, um embolo lá na minha veia femoral e esse êmbolo subiu até até a minha artéria cardíaca e ficou paradinha lá, entupiu a minha artéria cardíaca, né? Então, esse êmbolo normalmente é um coágulo de sangue e precisa ser realizado trombólise, né? Claro, por prescrição médica, para que esse coágulo se dissolva. Os medicamentos utilizados na trombólise são chamados trombolíticos ou fibrinolíticos, tá? No mercado existem vários tipos aí, tá? No mercado farmacêutico, claro, né? Choque cardiogênico. Então, agora nós iremos sair um pouquinho do infarto, da angina, para falar sobre choque cardiogênico, né? Muitos pacientes ficam internados em monitorização 24 horas contínuas no setor de UTI, seja cardiológica ou geral, com quadro de choque cardiogênico. Então, nós iremos entender agora o que é isso, né? O que é esse diagnóstico, tá? O choque cardiogênico é uma emergência médica na qual há insuficiência de irrigação sanguínea, porque o coração não consegue bombear sangue com suficiência. Isso reduz o suprimento de oxigênio e nutrientes no resto do organismo e pode ser fatal se não tratado corretamente e imediatamente. Então, quando a gente fala de choque cardiogênico, a gente tem que lembrar no bombeamento, tá? Eu não estou falando de obstrução de artéria, como no caso do infarto, da angina, eu estou falando em questão de bombeamento sanguíneo desse músculo cardíaco, tá? O choque cardiogênico é a incapacidade do coração ao bombear uma quantidade necessária para a manutenção dos órgãos nobres, causando então a queda da pressão arterial, porque claro, se eu não tenho fluxo sanguíneo, né, o bombeio não me causa o fluxo sanguíneo, eu posso ter um quadro de hipotensão, tá? Falta de oxigênio nos tecidos e acúmulo de líquido nos pulmões. A causa do choque cardiogênico, ela pode ser por conta do infarto, né? Então, se eu tive um infarto e não foi tratado,
esse músculo cardíaco está comprometido e o coração não vai conseguir fazer um bombeamento adequado. Então, além do infarto, o paciente pode sofrer, né, levar a um choque cardiogênico, tá? Insuficiência cardíaca coronariana, fibrilação ventricular. Então, quando meu coração está fibrilando, ele deixa de bombear, né? Que é a funcionalidade cardíaca padrão, né? Ele deixa de bombear o fluxo sanguíneo e ao fibrilar, ele não manda aí todo esse ciclo de oxigênio, retirada de CO2 para os tecidos, tá bom? Arritmias, o tamponamento cardíaco, as valvulopatias, que é algum problema das válvulas, né? Naquele momento de abrir e fechar as válvulas, pode ser que tenha algum comprometimento dessa válvula e esse bombeamento não seja adequado, tá? Estenose aórtica, trauma no miocárdio, estágios terminais de sepse, intoxicação, seja por medicamento ou não. E os sinais e sintomas de cardiogênico, né? De choque cardiogênico, são os seguintes, ó. A maioria dos pacientes com choque cardiogênico está associado ao infarto do miocárdio. As manifestações clínicas do choque cardiogênico incluem hipotensão arterial, respiração rápida por falta de ar, batimentos cardíacos acelerados, né, porque o paciente começa a fazer muito esforço respiratório e não está bombeando tanto sangue, consciência diminuída, porque falta oxigênio, né, pulso fraco, suor, pele pálida, mãos ou pés frios e azulados, que são as cianoses de extremidades. Então, se eu não estou tendo esse bombeio de sangue, né, está faltando oxigênio aí na minha corrente sanguínea e principalmente nas extremidades, né? Fluxo de urina inferior a 25 ml por hora. Fatores de risco, né? Podem sofrer aí um choque cardiogênico. Lembrando, como eu falei anteriormente, esse choque cardiogênico, ele pode estar associado ao infarto agudo do miocárdio, né? Uma consequência do infarto, tá? Mais de 60 anos, histórico familiar ou pessoal de doença cardíaca, diabetes mellitus, insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, angina e insuficiência cardíaca coronariana. O tratamento, né, que normalmente é realizado aí. Durante a emergência, é importante administrar endovenosamente medicamentos que melhoram a contração, né, e a condução elétrica do coração e aumentar a pressão arterial com dobutamina, adrenalina, dopamina e noradrenalina. É claro que esse tratamento farmacológico é através de prescrição médica, tá bom? Outros tratamentos incluem cateterismo cardíaco com angioplastia coronariana com implante de stent, tá? Monitoramento do eletro para orientar o tratamento, cirurgia cardíaca, que é a revascularização, né, do miocárdio ou substituição da válvula. No começo dessa aula, eu comentei com vocês que alguns pacientes vão para o centro cirúrgico fazer aí uma cirurgia cardíaca para troca de válvula, seja ela mecânica ou não, tá bom? Contrapulsão com balão intraoperatório e coração artificial ou implantado, tá? A prevenção desse choque cardiogênico, né? Depois de um infarto, o uso cuidadoso de beta-bloqueadores inibidores de ECA em cardiopatas é essencial para evitar a hipotensão que causem novos choques cardiogênicos. Uma dieta saudável, baixa em gorduras, LDL, que são vistos, né, são identificados aí em exames laboratoriais, que é coletado de rotina no setor da UTI, né, tanto os glicéridos também, né, uma dieta rica em cálcio e ferro, exercícios frequentes. É claro que não é no hospital que esse paciente vai fazer exercícios frequentes, né, após a sua recuperação. Não fumar, não uso de drogas, enfim, todos esses fatores, eles podem ser, né, formar aí como prevenção, né, a não fumar, não beber, praticar exercício físico, a dieta, né, algum procedimento cardíaco, tudo isso é como prevenção por os choques cardiogênicos, tá?
Insuficiência cardíaca congestiva. Agora a gente vai falar sobre, normalmente a gente costuma de falar que o paciente tem ICC, que é a sigla de insuficiência cardíaca congestiva, né? Insuficiência cardíaca, também conhecida como insuficiência cardíaca congestiva, ocorre quando o coração não está bombeando sangue suficiente para atender às necessidades de seu corpo. O que diferencia muito insuficiência cardíaca do choque cardiogênico, quando a gente fala em choque, seja ele choque séptico, cardiogênico, a gente tem que pensar em quadro de hipotensão, tá? Então, um dos sinais aí, sintomas aí do paciente de diferença de choque cardiogênico para insuficiência cardíaca ou congestiva é o quadro de hipotensão. Ele é muito característico no choque cardiogênico, tá? Como resultado, o fluido pode acumular nas pernas, pulmões e em outros tecidos por todo o corpo. As causas do ICC, né? Inclui doença arterial coronariana, ataque cardíaco, pressão alta, valvulopatias, doenças cardíacas congênitas, cardiomiopatia, endocardite, miocardite. Endocardite e miocardite são tipos de infecção. Uma do endocárdio, né? E outra do miocárdio, tá? E diabetes. Sintomas do ICC. Sintomas do insuficiência cardíaca não são sempre óbvios, né? Desculpa. Algumas pessoas em fase muito iniciais da insuficiência cardíaca podem não ter sintoma algum. Outras podem ignorar os sintomas como cansaço e falta de ar, considerando sinais de envelhecimento. Muitas pessoas com diagnósticos já de ICC, né, de insuficiência cardíaca congestiva, eles apresentam, quando estão em crise, né, logo nos primeiros diagnósticos ali, eles apresentam grande dispneia, né, tem grande esforço respiratório, tá bom? Às vezes, no entanto, os sintomas de insuficiência cardíaca são mais evidentes, por causa da incapacidade do coração de bombear sangue de forma eficiente e fornecer a seus órgãos, como os rins e o cérebro, pode experimentar uma série de sintomas, incluindo falta de ar, inchaço nos pés e pernas, falta de energia, sensação de cansaço, dificuldade de dormir à noite devido a problemas respiratórios, tosse, aumento de micção durante a noite, confusão e memória prejudicada. Fatores de risco. Algumas pessoas têm maior probabilidade que outras de desenvolver insuficiência cardíaca. Ninguém pode prever com certeza quem irá desenvolvê-la. Fatores de risco de insuficiência cardíaca incluem pressão alta, ataque cardíaco, válvulas cardíacas anormais, aumento do coração, que a gente costuma chamar de cardiomiopatia, né? Histórico familiar de doenças cardíacas, diabetes, entre outras. Assistência de enfermagem a clientes portadores de ICC, insuficiência cardíaca congestiva. Aumentar o O2 para reduzir dispneia e fadiga, isso é claro, né? Com supervisão de enfermeiro, médico, né? Prescrição aí. Posicionar o flutter para facilitar a respiração e aliviar a congestão pulmonar. Desculpa, falei errado. É posicionar em Fowler, que é a posição. O paciente não pode ficar totalmente em decúbito, né? Porque ele vai sentir mais falta de ar, né? Registrar intolerância ao decúbito, né? Elevando além de 30 graus se necessário. Monitorar a frequência respiratória, profundidade e facilidades respiratórias. Também aí inclui na nossa assistência para os pacientes com ICC. Manter um registro do que foi ingerido e eliminado, que é o balanço hídrico, isso é muito importante, tá? Identificar e avaliar a gravidade do edema gravitacional, não elevar membros inferiores na presença de ortopneia, monitorar a frequência de pulso e pressão arterial, examinar o turgor cutâneo e as mucosas para sinais de desidratação, observar sinais e sintomas de diminuição da perfusão periférica nas questões de cianose de extremidades, pele fria, sudorese, enfim.
administrar terapêutica prescrita e avaliar a resposta quanto ao alívio dos sintomas. Agora a gente vai falar sobre cateterismo cardíaco. Eu falei brevemente lá nessa aula lá em cima sobre o stent ou o balão, né, que é realizado normalmente num setor chamado hemodinâmica, né? É um setor específico para cateterismo cardíaco, né, de procedimentos cardíacos, tá? Trata-se de um exame para detectar a existência localizada e a gravidade de obstrução das vias do coração, das artérias, né? Alteração no funcionamento das válvulas e do músculo cardíaco e de defeitos congênitos. Em mais de 80% das vezes, ele é indicado para o diagnóstico de doença arterial coronariana, angina ou infarto, como a gente falou lá em cima, por ser essa a mais frequente. Entretanto, indica-se o cateterismo também para o diagnóstico de doenças de válvulas, como estenoses, insuficiência mitral e aórtica, músculo cardíaco, que é a miocardiopatias, e doenças congênitas, né, que são alguns defeitos desenvolvidos no coração. Alguns medicamentos precisam ser suspensos antes do procedimento, como os anticoagulantes, 2 a 5 dias. Então, normalmente esses cateterismos, eles são agendados, tá? Então, o paciente já fez alguns exames preliminares, né? Então, viu que é necessário fazer um cateterismo, o paciente não corre risco de ter um infarto ao longo desse tempo. E aí, ele precisa parar com as medicações aí, conforme indicação médica, tá? Então, são normalmente cirurgias eletivas, tá? Ou seja, cirurgias agendadas, tá? Pessoas com alteração da função renal precisam ser hidratadas algumas horas antes, dependendo da indicação médica. O exame é feito em ambiente hospitalar no setor de cardiologia intervencionista ou na hemodinâmica, né? Geralmente com anestesista local, podendo ser usada também uma sedação leve. Em seguida, o médico cardiologista intervensivista insere um catéter, que é um tubo fino, no vaso sanguíneo pela virilha. Lembra que eu falei que pode ser pela artéria femoral ou radial? A primeira opção é a femoral, tá? Punho ou antebraço, até chegar ao coração. Não há cortes, o catéter é inserido através de uma punção. Então, faz uma punção e aí esse catéter da femoral, ele vai até a artéria coronariana para fazer o procedimento lá, tá bom? Realizado o cateterismo, o paciente permanece em observação no hospital de 2 a 6 horas, dependendo, tá? Porque isso são cirurgias eletivas, tá? Deverá evitar esforços nos próximos 2 dias, principalmente com o membro por onde foi realizado o exame. É recomendada a ingestão de líquidos para ajudar a eliminação de contraste pelo organismo e alimentar-se normalmente. O aparecimento de dor ou hematomas nos dias seguintes do exame deve ser comunicado ao médico. Os efeitos adversos que podem ocorrer comumente são arritmias cardíacas, porque querendo ou não eu estou inserindo, né, aí um catéter lá na minha parede cardíaca, então pode ter uma alteração de frequência cardíaca. Reações alérgicas devido ao uso de contraste iodado. Então, para fazer esse procedimento, eles utilizam sim o contraste, justamente para identificar qual é a área atingida e que que tem uma intervenção aí, tá? Insuficiência renal, sangramento no local da inserção do catéter e lesões nos vasos sanguíneos, porém pouco frequentes, tá? Cuidados de enfermagem pós-cateterismo ou angioplastia. Já havia falado antes lá, referente ao curativo compressivo, por 2 horas, observar sangramento, sinais vitais. Mas eu volto a deixar aí esses cuidados apenas para conclusão, tá? Verificar local da dissecção ou punção, né, se não tem sangramento, enfim. Verificar a presença de sangramento ou hematoma, reorientar o repouso do membro cateterizado, não flexionar o membro, né, se for em caso de radial, falar para o paciente deixar o membro estendido e não flexionado, tá bom? Controle de pulso, temperatura e perfusão periférica do membro cateterizado, controle de sinais vitais,
observar e comunicar alterações neurológicas, observar precordialgia, controle de diurese, incentivar a ingestão de líquidos e liberar direto para o paciente conforme prescrição médica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela é um pouquinho intensa, né? Mas é importante vocês saberem aí os tipos de cardiopatias, né, que pode ter tanto em enfermaria, chegar pelo pronto atendimento, mas principalmente 80, 90% dos casos de cardiopatia, eles são internados no setor de UTI, né? Porque precisa aí nas primeiras 24, 48 horas ter uma assistência ininterrupta, né? Ter profissionais 24 horas observando esse paciente, prestando um atendimento aí adequado, enfim, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que no final dessa aula nós temos uma atividade complementar. Qualquer dúvida, pode me deixar uma perguntinha que a gente vai falando, ok? Beijo para vocês e até mais!